Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, item 7. O capítulo 6 é o Cristo Consolador e o item 7 é continuação do tema O Advento do Espírito de Verdade. Vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo por mais uma oportunidade que temos a cada dia que nasce, a cada semana que se inicia, de buscarmos agir, pensar, sentir e falar coisas boas, para que a nossa conexão espiritual seja elevada e assim nós possamos nos inspirar e viver as situações de nossas vidas com fé, com coragem, com esperança, com resignação quando é necessário resignação e com força de ação para mudar quando é possível mudar as coisas que nos fazem sofrer. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Então, vamos lá. Quem ditou essa mensagem foi o próprio Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Isso é a confirmação de tudo o que a gente vem estudando desde o primeiro capítulo aqui do Evangelho. Por quê? Aqui está dizendo que ele é o Consolador. Ele é aquele que alivia as nossas dores, ele é aquele que nos cura e que nos alivia da sobrecarga. Por que ele é tudo isso? Porque aquilo que ele nos ensinou há 2020 anos atrás e aquilo que veio ser esclarecido, que é o mesmo que veio ser esclarecido pelo Espiritismo no século XIX, tem um poder de nos fazer ser mais felizes, de nos fazer viver a vida de uma forma mais leve, de nos fazer vivenciar as dificuldades do dia a dia de uma forma cheia de fé, de coragem e até mesmo de alegria. Porque quando a gente enxerga a justiça divina real, que não são ideias da nossa cabeça, não são suposições, são realidades. Quando a gente enxerga que a justiça divina se dá através da bênção da reencarnação, que significam novas e novas e cada vez mais novas oportunidades de reescrever as nossas histórias, apagando das nossas histórias os erros que nós cometemos no passado, porque se nós estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, significa que provas e expiações. Para que servem provas e expiações? Provas, para que nós tenhamos a oportunidade de demonstrar o que nós aprendemos. Né? Se a gente precisa demonstrar o que a gente aprendeu, é porque ainda não está claro, nítido, óbvio, que a gente já superou determinadas dificuldades. Nós ainda precisamos provar. Significa que no passado nós tivemos erros, nós tivemos dificuldades e agora precisamos mostrar que superamos. Ou expiações, que são dívidas que nós adquirimos, situações difíceis que nós causamos, dores que nós provocamos em outras pessoas e prejudicamos de alguma forma, então agora nós precisamos reparar. E não é num sentido de castigo,
Tipo assim, você fez, agora você tem que pagar. Não, é para que nós possamos nos colocar no lugar das nossas vítimas do passado, vivenciar situações em que nós agora somos as vítimas daquilo que nós fizemos com que a pessoa sofresse. Ou situações do tipo, eu usei a minha inteligência para fazer o mal em outra encarnação. Então, nessa encarnação, eu tenho dificuldades com a minha inteligência. Dificuldades intelectuais, vamos dizer assim. E diversas outras situações. Por quê? Porque eu preciso experimentar como é viver dessa forma. Viver sem aquilo que eu tinha, mas usei para o mal. E são situações temporárias, né? As provas e expiações acabam e nós desencarnamos para ir para o mundo espiritual, que é onde é a nossa verdadeira vida, a vida eterna, e onde nós temos muito mais consciência de toda essa realidade do que nós temos enquanto estamos encarnados. Nós já estudamos também aqui nos primeiros capítulos que existe a necessidade do esquecimento. Então, quando nós encarnamos, nós não nos lembramos daquilo que aconteceu em outras encarnações. Porque se nós lembrássemos, isso prejudicaria as nossas expiações e as nossas provas. Porque se eu tenho a consciência, se eu tenho a lembrança do mal que eu fiz em outra encarnação, faz de conta que eu fiz um mal para o meu filho, que em outra encarnação era meu funcionário, ou era meu irmão, sei lá, qualquer coisa. Mas eu causei um mal para ele. Aí ele nasce meu filho, para que eu tenha a oportunidade de amá-lo, de compensar com todo o amor de mãe aquilo que eu fiz de mal para ele em outra encarnação. Só que aí como que é educar? Educar, a gente tem que dizer não, a gente tem que frustrar, a gente não pode ser bonzinho o tempo todo. Se a gente dissesse só sim para os nossos filhos, eles seriam muito prejudicados, né? E a vida viraria um caos. E eles não seriam educados. E a educação faz parte da educação dizer não. E por isso também que nós, fazendo um parênteses rápido aqui, por isso também que nós ouvimos, entre aspas, os nãos do nosso Pai, que é o Deus. Nós não temos situações de alegria e de tudo que a gente quer acontecer o tempo todo. Nós temos dificuldades, nós temos nãos que são para nosso desenvolvimento, é necessário para a nossa educação. Então, vamos voltando lá na questão do esquecimento, diante do meu filho que faz de conta que em outra encarnação eu prejudiquei ele. E aí chegou um momento aqui que eu preciso falar não. Um não educativo de mãe para filho. Eu vou precisar frustrar uma expectativa dele, eu vou precisar frustrar uma vontade dele para que ele seja educado. Só que aí eu lembro que eu prejudiquei ele em outra encarnação. Aí eu não vou ter autoridade moral, eu não vou ter autoridade, eu não vou me sentir no direito de negar alguma vontade dele, porque aquela culpa daquilo que aconteceu na outra encarnação vai ficar muito presente, vai pesar muito na nossa relação. Então eu preciso não lembrar para que eu cumpra o meu papel corretamente de mãe, sem culpa. A culpa é diferente da responsabilidade. A culpa é algo pesado, que nos faz mal, que nos paralisa, que nos impede de seguir adiante da forma correta como nós devemos agir. A responsabilidade não. A responsabilidade nos traz o direcionamento correto das situações. Então, voltando aqui, por que Jesus é o médico das almas? Por que Jesus é aquele que nos traz a consolação de tudo que nós precisamos passar, nos dá força e consolação para tudo que nós precisamos passar? Porque ele mostra para nós a justiça. Porque ele mostra para nós que tudo faz sentido.
que nada é aleatório, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba, que não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus saiba disso. Deus saiba significa o quê? Que existe um propósito. Deus não erra e Deus não faz nada inutilmente. Não existe nada que aconteça no universo que esteja fora do controle de Deus, ou que esteja ou que não tenha nenhuma utilidade. Até parece, né? Deus ia ficar brincando com as situações e nos colocando em situações difíceis, ou mesmo em qualquer situação desnecessária, que não seja difícil, ou fácil, ou difícil, ou nada, mas que não seja útil. Seria uma piada pensar alguma coisa assim a respeito de Deus, não é mesmo? Então, continuando aqui. Por que eu disse Jesus? Porque o Espírito de verdade demorou bastante para a gente ter indícios de quem seria ele. Ele foi um grande... ele acompanhou, inspirou, protegeu, esclareceu Allan Kardec durante toda a vida dele, todo o trabalho dele que foi da codificação espírita, que foi um trabalho bem difícil, ele precisou de muita ajuda, mas esse espírito de verdade se manifestou e ficou próximo dele, dando apoio, dando força e dando tudo isso que eu já falei até o fim. E depois do desencarne de Allan Kardec, que foi se olhar acho que são nas cartas que ele, nas cartas que ele escrevia, que ele passou alguns momentos longe da esposa, afastado enquanto ela cuidava, ela foi uma pessoa muito importante para a codificação também. Não era ela que escrevia os livros, não era ela que recebia as mensagens dos espíritos, mas se não fosse ela, Allan Kardec não teria conseguido fazer. A missão dela também foi muito importante, ela ajudou muito, em vários momentos, em diversos momentos, ela foi essencial. Sem ela, ele não teria conseguido. Que ela deu força, deu apoio e ela ajudou no trabalho mesmo, não foi só apoio moral, que já seria muito importante, né? Não foi só apoiar, não foi só contribuir incentivando. Ela pôs a mão na massa também de muitas atividades que Kardec tinha que realizar, ela ajudou. E aí teve alguns momentos em que ele precisou se afastar, sair de Paris, porque ele estava doente, e ele precisava continuar trabalhando. Então ele tinha que se afastar para não ficar tão envolvido com as atividades cotidianas que sugavam muita energia dele. Então ela ficou fazendo isso e ele foi para esse retiro, para um local mais calmo da França, em que ele pôde continuar só, como se fosse pouco, escrevendo os livros da codificação. Tem duas lives que eu fiz que são sobre a biografia de Allan Kardec. Elas estão aqui no Facebook, porém no Facebook fica um pouco mais difícil de achar, né? Porque você tem que ficar rolando lá até achar a data da palestra, a data da live. É um pouquinho mais difícil de achar porque nós não temos a ferramenta de pesquisa no Facebook. Então eu convido vocês que quiserem saber um pouco mais sobre Allan Kardec através de mim, que olhem o canal no YouTube, que tem todas as lives do estudo do Evangelho e mais algumas lives que são separadas do estudo do Evangelho. Tá tudo lá, o canal se chama Vida Eterna, Ana Torres, Canal Espírita. Então lá fica mais fácil achar, porque lá você tem uma visualização mais fácil dos vídeos. E também, depois de entrar no canal, você pode pesquisar, colocar live Allan Kardec ou biografia de Allan Kardec, você vai encontrar. É muito legal saber mais sobre Allan Kardec, porque ele foi extremamente importante. O trabalho que ele fez, olha, a gente tem que agradecer a Allan Kardec todos os dias, porque ele dedicou a vida, ele sacrificou a vida dele para nos trazer essa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora e tão consoladora. E
quando eu falo sobre isso, é porque eu quero lembrar a vocês que o espírito de verdade... Então, quando ele estava afastado, ele escrevia cartas para a esposa dele. E nessas cartas, ele menciona algumas coisas que não foram para as obras espíritas, né? Que não fazia sentido ir para as obras. E tem também as revistas espíritas, que não são livros, são revistas que foram publicadas. E essas cartas foram publicadas depois, muito tempo depois do desencarne dele. E tem lá informações que nos levam a entender que o Espírito de verdade é Jesus. Então, por isso que eu me refiro assim, eu falo, Jesus, aqui tá falando, sou o grande médico das almas. Então ele tá falando aqui, Jesus, né? Jesus tá falando que é o grande médico das almas. É por isso, tá? Aqui não tá dizendo nada disso, aqui tá dizendo, não dá pra ver, né? O Espírito de verdade, aqui, ó, que escreveu, né? Que ditou para Allan Kardec essa lição. Mas depois, né, diante de todas essas informações que eu já mencionei, a gente leva a crer que o Espírito de verdade é Jesus. E também, se a gente olha, a gente lê, se aprofunda, se observa com calma essas lições, a gente vê que é muito, muito, muito parecido com a linguagem, com o estilo de Jesus. Então, para mim é Jesus, né? A gente não tem certeza absoluta, mas eu acho que é assim. Eu colocaria minha mão no fogo para achar, mas não existem provas concretas, né? Até porque as cartas de Allan Kardec, até onde eu vi, depois se eu tiver alguma informação a mais eu falo para vocês, mas até onde eu vi, elas não afirmam com todas as letras, mas elas dão assim dicas, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. E elas dão, assim, indícios muito fortes de que é Jesus. Então, Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Então, olha, que ele está falando, escute esse chamado que o Espiritismo faz, porque esse chamado vai ajudar a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade a serem eliminados das nossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. Vamos finalizar com o último item do capítulo 6. O Espírito de Verdade também foi ditado pelo Espírito de Verdade, só que agora não mais em Bordeaux, mas sim em Havre, em 1863. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém o ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender essa verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes.
pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, assim nós finalizamos o nosso estudo de hoje, agradecendo do fundo dos nossos corações por essas mensagens tão maravilhosas, essas mensagens tão consoladoras, essas mensagens de luz que podem nos orientar, que são o nosso caminho iluminado, para que possamos evoluir espiritualmente. Que nós saibamos, Senhor, colocar diante de vós os bens materiais, os recursos materiais, os bens aos quais temos acesso na matéria, para que eles sejam meios através dos quais possamos atingir a evolução espiritual e nunca a finalidade de nossas vidas. Que assim seja. Uma ótima semana, um beijo para vocês e até amanhã.